tudo bem? Esse vídeo aqui eu vou tratar de extração de dados de páginas de internet. Nós falamos bastante já de como usar dados de tabelas ou de arquivos Excel, arquivos de texto, ou seja, arquivos que foram preparados para a gente usar de alguma forma, certo? Porém, tem muitos dados que não foram preparados ou não são disponibilizados de uma maneira fácil da gente trabalhar. Dentre esses dados, estão os dados de internet, os dados que estão nas páginas, nos logs, nas postagens de redes sociais e em outros serviços. Então, eu tenho uma técnica que se chama raspagem de dados. Raspagem de dados nada mais é do que eu pegar um documento num formato completamente desorganizado ou que tem ali as informações de maneira esparsa, raspar, né, ou seja, tirar dele os dados que eu preciso e transformar eles numa tabela, num data frame ou qualquer coisa parecida, na qual eu possa trabalhar com estes dados. Como é que a gente faz isso, né? Aqui eu vou dar um exemplo bem simples, mas tem muita documentação sobre isso na internet, tá bom? Então, vamos olhar primeiro uma coisa. Eu estou aqui com a página da Wikipedia aberta, mas poderia ser qualquer página. O que a gente vê aqui, nos textos, as imagens e tudo mais, está escrito em uma linguagem de marcação. HTML, XML. O que é uma linguagem de marcação, como por exemplo HTML? Vamos olhar aqui na própria Wikipedia, tá? Então eu tenho aqui o verbete da HTML. Quem quiser depois dar uma lida melhor. Basicamente, o que uma linguagem de marcação faz é colocar em um texto marcas que dizem para o computador o que é o que está ali no meio. Tá? Vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho um exemplo de uma página HTML. Vejam então que eu tenho aqui várias tags, né? Então que começam com esse símbolo de menor, terminam com esse símbolo de maior que, e no meio dele eu tenho palavras especiais, né? Por exemplo, aqui eu estou dizendo HTML, lang, aqui eu estou dizendo que a língua usada no texto vai ser PTBR, né? Português brasileiro. Aqui eu estou definindo que começa o cabeçalho da página, aqui eu estou dizendo que ele termina, né? Então tem essa barrinha aqui, ó, dizendo que aqui termina. Aqui no meio eu tenho informações, metadados, né? Qual que é a codificação, quais são as palavras-chave e tudo mais. E aqui eu tenho o título do documento, entre essas duas tags, entre essas duas marcações. E por aí vai, né? Eu tenho aqui o corpo do trabalho, os links, né? São marcados desse jeito aqui, eu tenho esse tipo de tag. Então, é por isso que no texto, quando a gente vai olhar um texto de internet, essa palavra aqui, ó, vira um link e não simplesmente uma palavra comum, porque lá dentro está marcada desse jeito. E tem várias tags, várias coisas que a gente pode olhar, tá? Mas o importante é isso. As informações que estão numa página de internet, elas estão marcadas ao redor delas com essas tags. Dado uma página de internet, como é que eu sei quais as tags que tem lá? Vou voltar aqui para a página. Tem uma página da Wikipedia. Eu estou usando o Chrome, mas qualquer navegador de internet vai ter algo parecido. Eu vou clicar com o botão direito. E aqui eu tenho exibir código da página, que vai aparecer para mim aquela página na linguagem HTML. Então vejo que aqui eu tenho, começo com uma tag aqui dizendo que é HTML, o título da página, né, que é o mesmo título que está lá se a gente olhar aqui, ó, é o mesmo título que está aqui em cima, né, ele está aqui. E aqui então eu tenho várias tags dizendo de várias informações que tem nessa página. Inclusive o texto, as imagens, tudo isso está codificado aqui. Isso é importante porque, por exemplo, se eu quiser saber o título dessa página, eu só preciso pegar a informação que está entre a tag title e o final da tag title. Tá? Essas marcações são importantes para a gente. Então, essas tags são importantíssimas para a gente fazer esse tipo de seleção, tá? Dentro desse texto aqui, pegar as informações que a gente quer. Tá bom? Isso foi só uma tradução bem básica, mas tem vários materiais na internet como funcionam essas linguagens de marcação, o que significam. Tá? Eu poderia também, ao invés de pegar exibir código-fonte, posso pegar aqui em inspecionar. E olha só, no inspecionar ele vai, no Google Chrome, ele vai abrir para mim duas telas. E aqui eu posso ir clicando nas divisões aqui e quando eu passo o mouse em cima, ele vai me dizendo o que aquela
linha que eu estou com o mouse em cima se mapeia na página original. Então, olha só, eu posso ir entrando dentro de cada um desses itens aqui e vendo o que eles são, o que tem cada container, o que tem cada pedaço. Notem que esse documento aqui em HTML, ele está em uma ordem hierárquica, né? Então eu tenho o cabeçalho com essas informações, né? Todas essas informações, eu tenho as divisórias aqui, né? Então cada um deles vai cada vez entrando mais, pegando coisas cada vez mais específicas, sendo sempre um dentro do outro, tá? Como se fosse um container dentro de um container. Isso também pode acontecer, tá? Eu tenho uma estrutura hierarquizada dentro de uma página de internet. O que a gente vai ver aqui, eu vou fazer um scrap, ou seja, eu vou raspar os dados de um podcast. Tá? O podcast está na moda hoje em dia, e esse podcast em especial acabou de fazer 301 episódios, tá? É o Xadrez Verbal. E aí para você ouvir, né, você pode vir aqui, podcast, Xadrez Verbal, programas. Ele tem aqui então uns programas para a gente poder ouvir. Ultimamente são programas longos, tá? Tem aí várias horas, mas são bem interessantes. Eles falam principalmente de política internacional. Então eu posso clicar aqui, ele vai me dar print. Eu posso baixar o programa. Um podcast ele tem por origem um feed de notícias. Esse feed é um RSS, né? É um link que você coloca no teu agregador de podcast. E ele vai usar esse link para se atualizar dos próximos episódios, né? Então tem episódio toda semana. Esse link já pega essa atualização e traz essa atualização para o seu celular ou o seu dispositivo. E aí vamos olhar então o que tem aqui, né? Eu posso via RSS. A hora que eu clicar aqui, vai me aparecer esta página aqui, ó. Essa página, ela não é uma página em HTML, ela é uma página em XML. Tá, como está ali, é uma página em outra linguagem de marcação, mas tem, de certa forma, a mesma ideia. Se a gente pode olhar aqui, ó, eu tenho também uma coisa hierarquizada, né? Então eu tenho uma primeira hierarquia aqui, que ela vai me dar os termos gerais do podcast. Depois disso eu tenho uma hierarquia de canal, o título do canal, o link para o canal, a descrição do canal, e aí a imagem e tal, o copyright, né, os direitos autorais deles. E quando eu vou descendo, eu tenho aqui uma informação interessante que é o item. Quem que é o item? O item aqui dentro desse site é justamente os episódios. Tá? Então se eu clicar aqui e fechar esse item, eu vou fechar os episódios, olha só. Tem uma lista de todos os episódios que ele tem. Dentro de cada item desse, eu tenho as informações daquele episódio. Então, o título do episódio, o link daquele episódio, a descrição daquele episódio, a data de publicação daquele episódio, e por aí vai. Tem várias aqui informações que eu posso usar e trazer isso para os meus dados. E é justamente aqui o que a gente vai querer. Eu vou querer puxar para o R as informações sobre os episódios. Tá bom? Então, eu vou estar atrás, primeiramente, dessa tag aqui, dessa marcação chamada item. Tá? Então vamos lá para o R para ver como é que a gente faz isso. Então tá. Primeira coisa, quais os pacotes que a gente vai usar dentro de uma seção do R. Eu vou usar um pacote chamado rvest, que é justamente o pacote que vai nos ajudar a decifrar aquela página. Dplayer para poder auxiliar a gente fazer outras manipulações. XML2 aqui para quem preferir, tá? Eu posso usar tanto o rvest quanto o XML2. Lubridate para a gente poder mexer com datas. ggplot para a gente fazer gráficos. E HMS para a gente poder fazer algumas transições sobre horas. Tá? Então já está aqui todos eles. O próximo passo agora é copiar esse link aqui para a gente colocar dentro da nossa sessão. Tá? Então eu coloquei aqui aquele link como uma string comum. Eu estou colocando aqui como URL do xadrez verbal. O primeiro passo agora, então, é ler, fazer o R ler esse link e trazer isso para a nossa sessão de trabalho. Para isso, então, o que eu vou fazer? Vai ser usar uma função chamada readHTML. Tá? Ela vai ler a função HTML que está no pacote XML2. Tá?
Então, essa sintaxe aqui, na verdade, é só para o R não confundir de qual pacote ele vai usar essa função, nesse caso que nem precisaria, mas vamos manter ela assim. O que acontece na hora que eu rodar essa linha aqui? Ele vai ler o documento. Olha só o que apareceu aqui. Ele leu o documento, é um documento em HTML, ele leu isso como se fosse uma única linha. Se a gente pedir para olhar ele inteiro, você vai ver que ele leu todo o documento como uma coisa só, sem nenhum tipo de manipulação, tá? Só leu como se fosse um texto corrido. E agora, o que eu preciso fazer é extrair disso a informação que eu quero. O que eu quero aqui são os itens. Então eu vou aqui usar o dplyr para fazer esse trabalho. E eu vou querer então extrair o item, tá? Lembra que item é justamente aquela primeira marcação lá, né? A marcação onde começa cada episódio. E a hora que eu rodar isso, né? Então ele me deu aqui uma lista onde cada elemento dessa lista, né, é um daqueles episódios. Olha só. Então, primeiro item, segundo item, terceiro item, quarto item. E cada um desses é um episódio. Vamos olhar de perto um desses itens, né? Então, como é uma lista, eu vou jogar isso para dentro de um objeto chamado página, para facilitar. E aí vamos olhar então o primeiro item dessa página, né? Lembrando que para pegar o item dentro de uma lista, eu tenho então aqueles dois colchetes. Vamos olhar o primeiro. Para quem tiver dúvidas, a gente tem um vídeo aqui já sobre como a gente faz esse tipo de seleção dentro de uma lista. Vamos rodar e pronto. Olha só, o primeiro item, né, um item dentro dessa lista, ele tem o título, tem o link, tem a descrição, eu tenho a data de publicação, tem aqui o subtítulo, o sumário, a duração, as palavras-chave, o tipo do episódio, o autor, a descrição e tudo mais, tá? Então o que eu quero fazer agora? O que a gente vai fazer agora vai ser usar dentro dessa lista para capturar cada um desses elementos que a gente quer utilizar. Primeira coisa, vamos pegar o título. Então, como é que a gente seleciona o título dentro desse item da lista? A ideia é mais ou menos igual aqui, a gente vai usar esse HTML Elements. Então, olha só, da página, que é essa lista aqui, né? O que eu quero tirar é o elemento de HTML chamado título. Isso vai tirar dentro de cada item. Olha só como é que fica. Pronto, ele vai fazer uma nova lista. Só que agora, cada item dessa lista é o título. Tá? Ele extraiu para mim os títulos de todos os episódios. Só que veja que aqui ele ainda está carregando para mim as tags, né, as marcações. Eu quero tirar essas tags. Eu posso dizer, né, que eu quero simplesmente o texto. Tá? E olha só o que vai acontecer. Eu vou rodar de novo. E pronto, agora eu tenho uma lista apenas com os textos, tá? Sem aquelas marcações. E aí isso tudo eu vou guardar num outro objeto chamado, então, título. Tá? Acertar aqui a marcação, pronto. A hora que eu rodar tudo isso aqui e tirar, a gente vai olhar o que tem então dentro do objeto título, tem aqui. Tenho todos os títulos de todos os episódios, tá bom? Além do título, eu quero pegar o subtítulo. Tá aqui, ó, que é onde tem uma descrição do episódio. Para isso, eu vou usar a mesma ideia, tá? Eu vou até copiar aqui. Vamos acertar para cá. Subtítulo. E vai ser o subtitle. Vamos rodar. Rodou. Vamos dar uma olhada agora. Quem que é subtítulo? Título. Tá aqui então a descrição de cada um dos episódios. Vou pegar então a data de publicação. Para começo de conversa, vamos fazer do mesmo jeito, né? Então eu vou pegar da página, eu vou pegar HTML Elements, pegar então PubDate, que é o que está aqui, né? Que é a tag que está em minúsculo, PubDate. E eu quero pegar o texto que está nela, então eu vou pegar HTML text, tá? Vamos ver então o que sai dessa coisa aqui.
Olha só, ele pegou então a string, né, de texto. Dia da semana, 17 de julho de 2021, 9 horas, 7 minutos, 51 segundos e os milésimos, tá? E como está escrito no texto. Só que eu quero transformar isso num campo de data, que eu quero lidar com essa informação como uma data mesmo, não simplesmente como uma string. E aí então vem o LubriDate, que a gente já falou em um outro vídeo, que eu vou colocar aqui no card. E para isso eu preciso saber o formato dessa string, que ela vai ser dia, mês e ano, hora, minuto e segundo. Né? É só a gente olhar aqui. Primeiro o dia, depois o mês, depois a hora, minuto e segundo. Tá bom? Então vamos ver o que sai daqui. Pronto. Agora sim ele está configurando como uma data, um horário, só que ele está colocando aqui como UTC, né? Como time zone, né? O fuso horário como UTC. E a gente sabe que a Central 3, né? O estúdio que faz o programa, fica em São Paulo. Então eu vou colocar aqui para que ele force que o fuso horário seja de São Paulo. Então, force TZ, né? TZ, time zone, igual Brasil East. Olha agora como é que sai. Pronto. Né? Então agora eu tenho no fuso horário correto. Eu vou colocar aqui então publicação. Acertar aqui, né? E a hora que eu rodar, então eu vou pegar e guardar tudo isso dentro de publicação. Tá? O que mais que eu quero pegar aqui? Digamos que eu queira pegar o link dos episódios, tá? Dos arquivos MP3 para depois eu poder baixar, fazer uma análise no meu computador local. Olhando aqui, tá, com mais cuidado, a gente vai descobrir que a tag que está guardado no arquivo não chama file, ela vai chamar inclusive, tá? Que é essa daqui. Então, é esse aqui que eu tenho que olhar dentro do meu arquivo, tá? E aí, então eu vou olhar dentro da página HTML element include. E olha só, eu vou aqui colocar HTML test, só para você ver. Vamos ver o que acontece? Então olha só, retornou tudo vazio, tá? Tudo ponto, vírgula e mais nada, não voltou os links. Vamos dar uma olhada na estrutura desse texto para a gente ver o que estava lá. Então o link que a gente quer, ele não está entre duas tags, ele está dentro de uma tag. Olha só, tá aqui, ó, tá dentro de uma tag. Ou seja, ele é um atributo dessa tag e não uma informação que está associada a ela. Tá? Então ele tem uma outra característica. Para pegar o que é um atributo, eu não posso pegar como uma função de texto. Eu tenho que pegar como uma função de um atributo. E essa função é HTML ATTR. Só que eu tenho que dizer qual atributo eu quero pegar, porque uma tag pode ter mais de um atributo. Nesse caso, o atributo está bem escrito aqui, ó, o nome dele, ó, URL. URL igual ao link que a gente quer pegar. Então eu tenho que colocar aqui dentro URL. Vamos rodar? Pronto. Ele conseguiu pegar, então, todos os links de todos os episódios do Xadrez Verbal. Então eu vou colocar agora como, vou chamar isso aqui como arquivos. Tá? E vou rodar e ele vai guardar dentro desse objeto. Uma característica do Xadrez Verbal é a duração dos episódios. Tá? Cada vez mais está aumentando. É um podcast que tem aí facilmente 4, 5 horas de duração, que é dividido, que dá para ser ouvido em blocos durante a semana toda, tá? Então não precisa ser assistido de uma vez só. Você pode então ir dividindo, assistindo um pouquinho por dia, uma vez que ele é
semanal. Onde que está o tamanho do episódio, né? A duração dele. Então, justamente aqui, ó, tem uma tag chamada duração. E aqui ele está em minutos, tá? Então aqui tem 20.122 minutos de duração. Então o que a gente vai fazer é pegar essa informação aqui. O jeito a gente já mostrou, né? Então vamos lá. Eu vou pegar página, HTML, elements, duração, duration, e eu vou pegar em texto. Vamos lá, rodar, pronto. Ele me trouxe a duração. Isso aqui, olha só, ele me trouxe como um formato de texto. Tá, você pode ver que tem marcando como aspas, né? Eu quero que isso seja um número para poder fazer novamente as análises depois. Quero transformar em número, perdão. s.numeric, rodar. Pronto. Agora sim ele transformou em números. Eu quero lidar com duração dos episódios. Para isso, o Biblioteca LibreDate tem uma função interessante, que é uma função chamada duration. E aí a gente vai rodar e pronto. Ele converteu aquele número que estava cru, era um número em segundos, em um objeto de duração, no qual eu tenho o número em segundos e mais ou menos o quanto que dura em horas cada um desses episódios. Como eu falei, tá? Para quem não conhece, tem aqui episódios de quase 6 horas. Vou guardar isso aqui como duração. E agora eu vou juntar tudo isso dentro de um data frame. Então, vamos lá, data frame. Eu vou colocar o título, subtítulo, a publicação, a data de publicação, a duração, o arquivo, quais são os arquivos, o link, né, para os arquivos, tá? Vamos rodar isso aqui só para a gente poder ver. Então agora eu tenho um data frame com todas as informações que eu peguei lá do texto. Então, o título, subtítulo, a data de publicação, a duração e os arquivos, se eu quiser baixar eles depois. Mas agora, então, vamos para a parte mais interessante, né? Eu vou salvar isso aqui como episódios. E vamos dar uma investigada melhor dentro desse nosso novo data frame, tá? Para quem acompanha o Xadrez Herbal, sabe que já há um ano tem uma edição especial sobre coronavírus com o Átila Yamarino. Então, basicamente, é uma semana um programa especial sobre a pandemia com o Átila e, na outra semana, um programa comum, né, falando da política internacional. Então, se a gente olhar aqui, ó, então, o último aqui, né, 261, foi sobre política do Caribe. Antes disso, teve o especial coronavírus. Antes disso, foi um aqui sobre o fogo, cessar fogo no Tigray. Depois, antes, coronavírus. Eleições no Peru, coronavírus. Namíbia, coronavírus, chanceler e por aí vai. Tá? E eu quero agora separar os programas comuns dos programas especiais sobre o coronavírus. Como é que eu faço isso? Todos os especiais sobre o coronavírus têm coronavírus no título. Então eu posso usar o grep para pegar todos esses que são coronavírus aqui. Eu já fiz isso antes e tem um detalhe. Tem um título que está escrito coronavírus sem acento. Todos os outros estão com acento. Então eu tenho que fazer uma busca juntando com e sem acento. Tá? Para isso, eu vou usar então, grep. Eu quero especial coronavírus dentro de episódios título. Pronto, ele me trouxe aqui quais são os índices, né, das linhas que tem coronavírus. Se eu contar aqui, vai dar menos de 40, vai dar 39.
gente pode contar isso, né? Qual que é o tamanho desse vetor. Vai dar 39. Como eu disse, tem um, que eu já olhei, que está sem um acento. Como é que a gente corrige isso aqui? Eu vou pegar, fazer um grupo de captura aqui, ó, que ele vai procurar tanto i com acento, quanto i sem acento. Vamos ver agora se ele volta para mim os 40. Pronto, voltou os 40. Ou seja, ele está pegando todo mundo. Feito isso, eu vou tirar aqui o comprimento, não é isso que eu quero. Tá? Então aqui ele está sabendo quais são o endereço, né? Quais são os itens que tem. Então como é que eu vou criar essa nova coluna? Quando o grep for positivo, for true, eu vou colocar como numa nova coluna como Covid. Quando o grep for false, eu vou colocar como normal. Tá? Então vamos lá? Só que para isso eu vou transformar, em vez de ser um grep normal, vou transformar num grep L, que ele vai me trazer então true ou false. Se a gente rodar aqui, ele vai me dar então true ou false. Vou jogar de novo no pipe. E agora, if, else, covid, vírgula, normal. Vamos rodar aqui. Então ele soube categorizar. Eu vou guardar tudo isso dentro de episódios tipo. Então agora vamos para os gráficos, né? Para a gente poder ver as relações. Então vamos dar uma olhada agora como ficou esse dataframe chamado episódios. Pronto, está aqui. Eu tenho então as informações que a gente buscou, mais essa outra coluna aqui que é o tipo que a gente acabou de criar, segundo as condições que a gente queria. Vamos agora então fazer os gráficos, né? Vamos usar o ggplot. Então, ggplot. Eu vou usar os dados episódios, aestésico, né? O que a gente já tinha falado antes. O que eu quero fazer agora é jogar o tempo de duração contra a data. Então, no eixo X, eu vou colocar publicação. E no eixo Y, eu vou colocar duração. E eu quero que isso seja um gráfico de pontos. G1 points. Pronto, tá aí o gráfico. Então, publicação lá no começo do podcast, ele tinha mais ou menos esse tempo. Aqui ele está em segundos, tá? Lembrando. E quando ele vai crescendo, até chegar aqui os atuais quase 5 horas. Mas aqui o campo de duração está numa escala de segundos, tá? Fica difícil a gente ver. Eu posso mudar a escala e colocar uma escala de tempo aqui, né? Então, colocar aqui que é uma escala do eixo Y como tempo. E aí, a hora que eu rodar, ele vai mudar aqui para mim em horas. Então, uma hora. Quando começou lá em 2006, tinha menos aqui de uma hora, uma hora e pouco. Conforme foi passando, chegou a 3 horas em 2018. Em 2020 aqui chegou a bater quase 4 horas. E agora, 2021, está chegando aqui na barreira das 6 horas. A gente pode aumentar um pouco mais o nível de detalhe desse gráfico, né? Como a gente tem lá uma coluna sobre tipo, se é especial ou se não é especial, eu posso colocar então aqui color igual a tipo. E pronto. Então agora eu tenho os episódios comuns, né, normais do podcast, e os episódios sobre coronavírus aqui do especial. Tá? Então também os episódios sobre Covid vêm crescendo ao longo desde quando ele começou. Tá? Então eu tenho como fazer essa distinção. Uma outra coisa que a gente pode olhar aqui
é o dia da semana que ele é liberado. De forma geral, ele é publicado entre sexta e sábado. Mas vamos ver se isso se manteve ao longo de todo o período. Para isso, eu vou transformar primeiro o objeto de data e extrair os dias da semana. Então vamos lá. Tem a função weekdays. Dentro do objeto, né, episódios, publicação, e ele vai me retornar o dia da semana, se é sexta, sábado, domingo, enfim. E aí eu vou colocar aqui, vou guardar isso no meu episódios semana. Tá guardadinho lá. Então vamos começar a olhar quais dias da semana os episódios foram lançados. Então, ggplot, episódios, aestésico, eu vou colocar então publicação. Eu vou aqui colocar vou continuar colocando a duração, como eu já tinha colocado, tá? Para a gente ver. Vou manter o geom como pontos. A escala eu vou manter igual. A alteração que eu vou fazer vai ser acrescentar aqui mais faceta grid. Eu quero todas as variáveis sendo explicadas pelo dia da semana. Tá? Esse aqui é o que a gente vai fazer agora. Pronto. Então, na quarta, os episódios que foram lançados na quarta, na quinta, no sábado, na sexta e na terça-feira. Então tem episódios que saíram em vários dias da semana. Tá? Essa visualização eu não gostei muito, quero que seja por linha, né? Quero mudar isso aqui. Simples. Eu venho aqui, semana, tio, ponto. Tá aí. Né? Todos os dias de 2016 até agora. A maioria então sai na sexta e no sábado, sendo poucos saindo na quinta, na quarta, na quinta e na terça-feira. Posso também colorir, né? Usar aqui a mesma coisa, color tipo, igual a tipo. Vamos lá. Pronto. Os especiais sobre o Covid saíram a maioria no sábado, mas eu também teve alguns que saíram na terça e outros que saíram na quarta. Tá? Pelo menos é o que está lá no feed. Então vejam que a maioria está no sábado e na sexta. Então eu vou dar uma olhada melhor no sábado e na sexta-feira. Como que eu vou fazer isso? Eu posso usar então. Eu vou pegar dos episódios, vou usar o pipe de novo e vou filtrar para os quais o dia, né, semana, seja igual a sexta ou a semana seja igual a sábado. Aí eu vou colocar aqui de novo o pipe. Como eu estou usando o pipe, eu não preciso colocar de novo aqui dentro os episódios. E vamos ver o que sai disso aqui. Pronto. O que eu tenho aqui é os episódios da sexta e do sábado. Então, vejam que interessante. O que a gente pode olhar aqui. Que no início, lá em 2016, os episódios saíam na sexta-feira. Os episódios vão aumentando de tamanho, né? Mas todos eles saindo na sexta-feira. Quando os episódios ficam maiores, eles possam sair no sábado. Tá? Então aqui eu tenho os episódios indo até aqui uma faixa de 3 horas e pouquinho de duração. E aqui eu tenho ele a partir de 3 horas de duração saindo no sábado. Tá? A pergunta é, será que isso tem a ver com o horário de lançamento? Porque eles gravam na sexta-feira, até o tempo de gravar e soltar isso pode demorar, né? Para conseguir soltar esses episódios. Quero colocar então a data de publicação contra o horário que ele foi publicado. Para isso, eu vou usar a
o próprio campo de publicação. Tá? Publicação. Só que aqui eu quero pegar apenas a hora, minuto e segundo. Então, para isso, eu vou usar uma função chamada s.hns, que é o que vai me devolver apenas o horário. Como aqui eu não vou precisar mexer na escala, eu vou tirar essa escala de tempo que tem aqui, tá? Mantendo o restante. Vamos olhar o que acontece. Pronto. Então aqui eu tenho o horário que ele é lançado, aqui no eixo Y, e a data de publicação. Então vejamos. Com o passar do tempo, eles foram publicando sempre perto das 8 horas da noite da sexta-feira. Quando aumenta, a partir lá de 2018, metade de 2018, passa a ser publicado de madrugada, de sexta para sábado. E depois disso vai então aumentando o horário, alguns sendo publicados até às 10 horas do sábado. Tá? Alguns aqui até 8 horas, talvez seja até uma republicação, não sei. Tá? Mas acaba saindo antes do meio-dia do sábado. Aqui a gente consegue ver então a tendência na mudança da hora de publicação, da hora e da data. Tá? Lembrando que quanto maior for o episódio, mais tarde então ele vai sendo lançado. Se essa tendência continuar, o programa do Xadrez Verbal vai ter lá umas 12 horas de duração, saindo lá no meio do domingo. O que eu também não ficaria muito ruim não, tá? Então esse vídeo era o que eu queria mostrar para vocês, como é que a gente extrai de uma página de internet um conteúdo dela para a gente poder lidar, fazer análise, gráficos e enxergar as tendências, né? E aqui também aproveitar e fazer uma homenagem ao podcast que eu já ouço há uns 5 anos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelos canais que a gente já tem. E fiquem bem. Até mais.